noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Não é possível que todos os irmãos aqui são palmeirenses e todos estão tristes desse jeito para falar uma boa noite tão triste assim. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É bom demais estarmos aqui na presença do Senhor. Jesus é o motivo da nossa alegria. Nós somos alegres porque nós temos Jesus. É bom demais estar aqui com vocês nessa noite, amém? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Se tem, faz um sinal com a sua mão, nós queremos conhecer você. Qual é o seu nome? Bruna. A Bruna. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Deixa eu ver. Acho que não, né? Bruna, seja bem-vinda. Qual o nome dele? Caio? Ricardo também. Ricardo, Bruna, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão na casa do Pai, amém? Tem outras pessoas também que já faziam um tempo que não vinha, né? Caio e Vanessa, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Feliz demais de ver vocês aqui nessa noite. Meus irmãos, eu quero dar um recado para quem tem frequentado a igreja, tem visitado a gente constantemente. Você ainda não se tornou membro dessa igreja. No dia 27 desse mês, último sábado desse mês, às 17 horas, nós vamos ter aqui um café da tarde para os novos membros. Então você que quer se tornar membro dessa igreja, no dia 27, anota aí, às 17 horas, a gente tem um encontro aqui. Esse encontro vai ser bom por quê? Porque além de você tomar um café da tarde com a gente, você vai poder conhecer um pouco mais da história da igreja, conhecer os líderes, os ministérios. Então se você de repente tem namorado, como o pastor diz, a nossa igreja, mas ainda não decidiu, talvez esse dia seja um dia muito bom para você poder conhecer um pouco mais e talvez aí, quem sabe, tomar a decisão de se tornar membro dessa igreja, combinado? Então, se você também já vem há algum tempo, mas ainda não oficializou, vem também nesse dia, que você vai ser bem-vindo e vai ser um prazer ter você conosco, certo? Um outro recado que eu esqueci até de avisar na parte da manhã, é que o nosso pastor, o pastor Cláudio Rodrigues, também a nossa pastora Edinaide, eles estão de férias, olha que bênção, né? É bom a gente estar de férias, ter um tempo de descanso, né? Ele pediu para avisar para todos vocês que vocês são um presente para ele e ele precisa desse tempo de descanso. Então, provavelmente, se vocês têm costume de mandar mensagem, ligar, provavelmente vocês não vão conseguir, porque ele vai estar meio que off aí nesses dias. É por isso que a gente tem o nosso pastor também, o pastor Cláudio Vieira, né, pastor? Dá um sinal aí para o pastor Cláudio Vieira, que está aí também. Então, se os irmãos precisarem de qualquer coisa, né, pastor? Podem procurar o nosso pastor, que com certeza ele está aí pronto para dar qualquer auxílio que precisar, enfim. Amém, irmãos? Então, se vocês têm esse hábito, só para saber que de repente ele não responda, mas é porque ele vai ficar um tempo mesmo fora, tá bom? Mas ele mandou avisar que ama todos vocês e logo os dois estão de volta. Acho que é isso, né? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Filemão, carta de Paulo para Filemão. Talvez você pense, talvez você pense, onde que está isso? Está lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Hebreus. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu e ela tem só um capítulo. Então é praticamente uma página na sua Bíblia. Então, vai com calma que você consegue achar. Achar Filemão, né, irmão? Se fosse Mateus, Gênesis, Apocalipse, é mais fácil. Alguém aqui já leu a história de Filemão? Deixa eu ver. Olha, poucas pessoas. Então, que bom que a gente vai poder aprender com essa história, que é uma história impressionante, né? Quantas coisas a gente aprende com uma história, uma carta tão pequena, mas cheia de tantos detalhes. Eu tenho certeza que se a gente pegasse vários cultos, né, pastor? Teria assunto para vários cultos, mas a gente vai receber aquilo que Deus tem para nós hoje. Então, Filemão, primeiro, como é curtinho, a gente vai ler a carta inteira, certo, irmãos? Vamos lá? Diz assim, olha: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, também a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas,
e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Eu mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não seja forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele te prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Eu lhe escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare o meu aposento, porque graças às suas orações, eu espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, o meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, lhe envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Você pode fechar os seus olhos? Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Fala para ele assim: Pai, eu vim aqui para ouvir tua voz, Deus. Senhor, nós estamos aqui para isso, Pai. Te agradecemos por tua presença neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui, cada filho teu que veio, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse dia, Pai. E, Senhor, essa é a tua palavra, Pai, palavra poderosa, palavra viva, eficaz. E a nossa oração, Senhor, nessa noite, Pai, é que ela possa entrar dentro dos nossos corações, que a gente possa refletir sobre ela, que ela seja, Senhor, um alimento sólido para as nossas vidas, que a gente possa sair daqui, Senhor, cheios com essa palavra, transbordando, Senhor, e prontos para colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor, porque nós queremos ser como um homem prudente, Senhor, que ouve a tua palavra, que coloque em prática, Senhor. Nos ajude como igreja, Senhor, a viver isso, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Amém. Ontem aqui na igreja nós tivemos um encontro de casais. Quem veio aqui ontem? Bastante gente veio ontem, né? E para quem veio, sabe que foi uma bênção, né? O Josué, a Cida estiveram aqui compartilhando a história deles. O pastor Vieira também trouxe uma palavra dos céus. Meus irmãos, foi uma tarde incrível. Foi uma tarde que durou até a noite também, né? Eu sei que eu fui embora daqui, era quase 8 horas da noite já. E como foi bom demais. E quem veio sabe que eu estou falando uma verdade. E teve um café depois. E eu estou contando tudo isso por quê? Porque se você não pôde vir, se prepara, porque vão ter os próximos e você não pode perder os próximos. E ontem, depois do encontro, enquanto a gente estava lá tomando café, foi muito bom também o tempo de comunhão que a gente teve, porque a gente pôde compartilhar um pouco também das nossas histórias. Eu lembro que eu estava sentado junto com o Fabiano e com a Vanessa, a gente estava compartilhando um pouco do início dos nossos casamentos, né? Das tretas que a gente teve, sabe como que é, né, mas quando duas pessoas diferentes se juntam, a gente sabe que, né, existem hábitos diferentes, costumes diferentes, então, querendo ou não, acaba acontecendo. E isso faz parte, por quê? Porque o relacionamento, esse ato que o ser humano tem de se relacionar com o outro,
ele é algo que não é simples. É complicado a gente se relacionar. Por quê? Porque o outro, na maioria das vezes, ele é diferente de nós. Ele pensa diferente, ele tem gostos diferentes, eles têm hábitos diferentes. E é nessa hora que a gente se junta para se relacionar com essa pessoa que começam muitas vezes a surgir o quê? Os atritos é boa, né? Os atritos, os conflitos. E isso vai surgindo por quê? Porque a relação tem disso. E quando eu falo de relação, meus irmãos, você entenda bem. Eu não estou falando só de relação de marido e mulher, não. Eu estou dizendo de todo tipo de relação. Da relação que você tem com o seu filho, da relação que você tem com os seus colegas no trabalho, da relação que você tem com os seus vizinhos, da relação que você tem com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas, enfim. Todo relacionamento que a gente tem está sujeito a enfrentar essas dificuldades. Eu comentei de manhã que a própria ciência, ela chegou à conclusão que o se relacionar, que essa convivência entre as pessoas é algo complicado, tanto que nas empresas existe lá o recursos humanos, existe lá a área de gestão de pessoas, que existe para quê? Para justamente controlar, para justamente facilitar o que as pessoas trabalham em conjunto, que as pessoas trabalham em unidade, e essa área existe justamente por isso, para facilitar os relacionamentos. Então isso é uma prova do quê? De que na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, por mais que a gente quisesse que eles fossem como o comercial lá da margarina, aquela família feliz e sorridente, a gente sabe que no dia a dia não é assim, porque tem atrito, tem conflitos, tem algumas coisas que surgem, tem dificuldades. E essa história que a gente leu, meu irmão, essa carta que a gente leu, é uma carta que fala disso, ela fala de relacionamento. Como que a gente se relaciona? Como que a gente se comporta diante das dificuldades que surgem, muitas vezes no nosso ambiente familiar, muitas vezes na nossa família, muitas vezes na nossa casa. E eu trouxe essa palavra hoje por quê? Porque domingo é culto de família. E esse momento é um momento propício para a gente poder aprender um pouco mais sobre os nossos relacionamentos familiares, aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus espera de nós, a atitude que Jesus espera de nós, diante dessas dificuldades que muitas vezes vão surgir na nossa caminhada. Essa história, como os irmãos perceberam, ela conta a história de 3 homens, que é o apóstolo Paulo, que é também Filemão e que é também Onésimo. Eu coloquei o nome dos 3 aqui para facilitar e para a gente ir caminhando ao longo dessa mensagem e fixando muitas vezes o papel de cada um deles nessa história. O apóstolo Paulo, a maioria já ouviu falar. Quem estava aqui no domingo passado, o pastor ministrou sobre ele, contou a história dele. O Paulo, aquele que perseguia os cristãos, mas que tem um encontro com Jesus, que ele tira as escamas dos olhos e ele se levanta como um apóstolo do Senhor, viajando, pregando, plantando igrejas por vários lugares. Um apóstolo do Senhor, um cara que sabia muito bem sobre como tratar pessoas, um cara que sabia mediar conflitos, relacionamentos. É esse apóstolo Paulo, servo do Senhor, que escreve essa carta. E Paulo, quando ele escreve essa carta, meus irmãos, ele está preso. Provavelmente foi a primeira prisão que ele esteve em Roma. E é justamente nessa mesma prisão que ele também vai escrever a carta para o pessoal de Éfeso, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e essa carta aqui de Filemão. E essa carta ele manda para Filemão. E quem era Filemão? Filemão era um homem rico. E por ser rico, ele tinha muitos bens, ele tinha muitos servos. E Filemão, ele foi um cara que ouviu Paulo pregando lá em Colossos. Ele era da igreja de Colossenses e ele ouviu o evangelho, ele se converteu. E naquela época a igreja não é isso que a gente vê hoje. Não era um terreno, um espaço, um salão que o pessoal alugava e se reunia. A igreja não tinha prédio. A igreja acontecia onde? Nas casas. E esse Filemão, que era crente lá na igreja de Colossenses, na casa dele existia a igreja. Eles se reuniam lá durante a semana, eles se reuniam lá constantemente para orar, para cantar, para adorar o Senhor. Ou seja, ele era um cara convertido, e que além de ser convertido, ele tinha uma igreja dentro da casa dele. A casa dele era uma igreja. E a gente vai encontrar agora a terceira pessoa, que é quem? Onésimo. Quem que era Onésimo? Lembra que eu falei que Filemão era rico, que tinha muitos servos e tinha muitos bens? Um desses servos, que eram também chamados de escravos, era Onésimo. Onésimo, ele era escravo, ele era servo
de Filemon. E Onésimo, como escravo e como servo, é bom dizer também, meus irmãos, o seguinte: naquela época, só um parênteses, quando a gente fala escravo, eu não sei vocês, mas antigamente comigo funcionava assim. A imagem que vem na nossa mente muitas vezes é a imagem do livro de história, é o escravo que a gente tem na nossa mente. Só que naquela época, os escravos, eles viviam em situações diferentes. Não que não tinha opressão, não que não tinha castigo, tinha. Mas os escravos daquela época, muitos, eles eram como se fossem membros da família. Muitos deles também, eles trabalhavam e eles recebiam por aquilo que eles faziam. Eles também conseguiam juntar um dinheiro e podiam também, com esse dinheiro, comprar a liberdade deles. E alguns conseguiam comprar a liberdade e mesmo assim eles decidiam continuar trabalhando para os seus senhores. Por quê? Porque a relação que eles tinham não era uma relação de opressão, mas muitos conviviam bem, tinham uma relação boa. Então Filemon, por ser servo do Senhor, por ter igreja na casa dele, provavelmente ele era um próximo de Onésimo. Onésimo era um escravo, era um servo, mas que estava ali na casa dele, que convivia com ele e que com certeza, bem provável, que ele também participava muitas vezes, ouvia lá o sermão, ouvia lá as mensagens. Só que a gente vai ver que um dia, esse Onésimo, ele pisa na bola. Ele dá uma mancada feia com Filemon. O que ele faz? Ele foi lá e roubou Filemon. Ele roubou um dinheiro de Filemon. E quando ele faz isso, ele foge. Ele vai embora. E para onde que ele vai? Ele foge para Roma. Roma era a maior cidade, a cidade mais populosa que tinha no Império Romano daquela época. E quando ele foge para lá, ele é esperto, ele não quis ser bobo. Ele falou assim: eu vou para um lugar que tem muita gente, por quê? Porque fica muito mais fácil de eu me esconder, fica muito mais fácil de eu viver como fugitivo nesse lugar. Aqui provavelmente as pessoas não vão me encontrar. Eu até comentei aqui de manhã, quem aqui já viajou para algum lugar e chegou nesse lugar, você encontrou um conhecido lá? Já aconteceu com vocês isso? A maioria das pessoas já aconteceu isso. E você fala assim: como o mundo é pequeno. Se eu estivesse fazendo coisa errada, já pensou? Já que tinham visto. Não é assim? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu isso várias vezes. Ainda mais se você for para a Praia Grande, então, né? Aí, o pessoal da Zona Leste, você encontra tudo lá. Então, acontece isso. E olha como são as coisas. Onésimo, ele resolve fugir para Roma. Só que lá, por alguma circunstância, que a Bíblia não fala, mas que a gente sabe que tem o agir de Deus aí, ele se encontra com quem? Com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que pregou para quem? Para Filemon, que plantou a igreja lá em Colossenses e que tinha evangelizado Filemon e que Filemon tinha conhecido ele. Era um amigo do apóstolo Paulo. E lá em Roma, Onésimo ele se encontra com o apóstolo Paulo. Algumas pessoas vão dizer que provavelmente eles poderiam ter se conhecido também na prisão, mas isso não é certo. O que é certo é que ele se encontra. E nesse encontro, onde ele conhece Paulo, o que acontece? Ele se converte a Jesus. Ele ouve o evangelho através da vida do Paulo e ele aceita Jesus. Ele se arrepende, ele decide mudar de vida. Agora olha que interessante. Tinha uma igreja na casa dele, mas ainda assim ele rouba, ele trai, ele foge, e ele se vê de repente em Roma, se escondendo, fugindo pelos becos. E é naquela situação que ele ouve o evangelho e ele se converte. Só que agora, Onésimo, meus irmãos, convertido, ele começa a crescer em conhecimento, ele começa a servir. E a gente vai ver que ele se torna um servo de Paulo. Ele começa a dedicar a vida dele, o tempo dele. Ele começa a auxiliar Paulo ali na prisão, nas coisas que eles faziam. E agora, arrependido, sabendo que ele tinha errado, sabendo que ele tinha traído, sabendo que ele tinha dado mancada, agora ele se vê diante de uma situação. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar vivendo aqui como fugitivo? Eu vou continuar vivendo aqui escondido? Ou eu vou voltar lá e resolver a situação? Ou eu vou visitar o meu passado e colocar limpo aquilo que eu fiz, consertar aquilo que eu fiz de errado? Para ele, meus irmãos, talvez você possa pensar: pô, legal, volta lá, né? Pede perdão e está tudo certo. Só que lembra, Onésimo era o quê? Escravo. E as leis do império naquela época, elas eram bem severas com o escravo.
O escravo que roubava, que fugia, que fazia alguma coisa, quando ele fosse pego, o seu dono, o seu senhor, ele podia condenar aquele escravo à morte. Ele podia simplesmente falar o seguinte: olha, pode matar. Ou se ele não quisesse matar, ele podia falar o seguinte: olha, pode deixar ele como solto. E se acontecesse isso, o escravo, ele recebia uma marca na testa, uma marca de fugitivo. Era com ferro mesmo na brasa, sabe? E colocava lá a marca nele. E ele ia viver o resto da vida dele com essa marca. Todo mundo ia olhar e ia falar: ó, lá é um fugitivo, lá está um cara ingrato, um cara que aprontou, um cara que fez alguma coisa. Ou então, se ele quisesse também, ele poderia mandar crucificar o escravo. Então, quando a gente olha para essa lei, para tudo isso, Onésimo voltar para casa, existia um risco aí. Não era tão fácil assim. Não era uma solução talvez tão simples de encarar. E é aí, meus irmãos, que entra quem? O apóstolo Paulo. O cara que pregou para ele, o cara que evangelizou ele, o cara que estava convivendo com ele. E o apóstolo fala o seguinte: olha, eu vou escrever uma carta para Filemão. Eu vou escrever uma carta para Filemão. E você vai para lá e você vai levar essa carta para ele. É interessante que Paulo escreve a carta não só para Filemão, mas ele escreve também para a igreja que se reunia na casa dele. Era uma carta que era para ser lida, não só ele ler, mas os irmãos que conviviam lá também iam ler essa carta. E nessa carta que a gente leu, a gente vai ver que Paulo, ele começa a carta reconhecendo a fé e o amor de Filemão. Ei, Filemão, você é um cara amoroso, você é um cara de fé, você é um cara que ama as pessoas, você é um cara que se relaciona muito bem com Deus, mas que você também se relaciona com o próximo, você ama o próximo. Filemão, ele se importava com as pessoas, ele amava as pessoas, ele cuidava do povo de Deus, ele cuidava do povo de Deus com amor. Tanto que o apóstolo Paulo fala na carta: olha, eu até poderia usar a minha autoridade de apóstolo e pedir para você me obedecer, mas o apóstolo Paulo não faz isso. Ele fala o seguinte: olha, eu vou te pedir, mas eu vou te pedir com base no quê? No amor. É com base no amor que eu vou te pedir isso. E ele escreve a carta falando: olha, Filemão, eu te peço em nome do amor, receba Onésimo de volta, Filemão, receba ele de volta. Eu sei que ele era inútil para você, eu sei o que ele fez, eu sei tudo o que aconteceu, mas agora esse Onésimo, ele se tornou útil para mim, e ele vai ser útil para você também. Eu estou mandando ele de volta, Filemão, mas eu quero que você receba aí, como se você estivesse recebendo o meu próprio coração. Olha, Filemão, se você me considera como companheiro de fé, se você me considera como seu amigo, receba Onésimo, receba esse cara que te roubou, esse cara que te traiu, e esse cara que fugiu, receba ele como se você estivesse me recebendo, Filemão. Olha, se ele te prejudicou, se ele te deve alguma coisa, olha o que o apóstolo Paulo fala: põe na minha conta, deixa que eu pago, eu assumo essa dívida. Olha, Filemão, receba ele, mas não receba ele como escravo. Receba ele, Filemão, como um irmão amado. Receba ele como um irmão amado. E ele termina falando o seguinte: olha, Filemão, eu sei que você vai me obedecer. E eu sei que você vai fazer mais do que eu estou pedindo para você. Talvez, meus irmãos, você pode estar aí sentado pensando o seguinte: que absurdo um pedido desses. Como é que ele faz um pedido desse? Como é que ele pede para um cara que roubou, um cara que traiu, um cara que era da família, que era da casa e que fez tudo isso, e agora ele pede para que eu perdoe? Que pedido ousado é esse? É por isso que nesta noite, nesse culto de família, nós vamos nos colocar no lugar desses três homens. Eu quero que a gente comece se colocando no lugar, primeiramente, do apóstolo Paulo. Você, meu irmão, no lugar do apóstolo Paulo, você escreveria essa carta? Pensa aí. Você encontrou um cara que roubou o seu amigo, que traiu o seu amigo, que fez o que fez e fugiu, e você encontra ele. O que você faria? O que você pediria? O que você colocaria nessa carta? Será que no lugar de Paulo, meus irmãos, a gente pediria essas mesmas coisas? Sabendo da lei, sabendo do
contexto, sabendo de tudo isso, qual seria a nossa atitude? Será que a gente pediria para Filemão, olha Filemão, recebe aí esse cara que te traiu, que te roubou, que te enganou, que te feriu? Será que a gente pregaria para um ladrão? Será que se a gente encontrasse um ladrão, um cara que fez o que fez, será que a gente teria ainda esse amor de pregar e falar de Jesus para essa pessoa? Qual seria a nossa reação diante de tudo isso? Mas é tão lindo quando a gente olha para Paulo e a gente vai ver que diante desse conflito também familiar, diante dessa situação toda, Paulo ele tem uma atitude. E Paulo ele decide ser um pacificador. Paulo não foi o cara que chegou e colocou mais lenha na fogueira. Não. Mas Paulo, servo do Senhor, servo de Cristo, aquele que teve um encontro com Deus, que mudou a vida dele, diante daquela situação, ele decide levantar a bandeira da paz. A intenção de Paulo não era ver Filemão e Onésimo separados, mas a intenção de Paulo é que eles se unissem novamente, que eles voltassem, que aquele relacionamento fosse restaurado. E Paulo, meus irmãos, ele se levanta como um pacificador. E é essa atitude que nós temos que ter. Nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, meus irmãos. Nós precisamos ser pessoas pacificadoras, homens pacificadores, mulheres pacificadoras. Meus irmãos, o que tem de gente por aí que gosta de ver os outros brigados não é brincadeira. Tem uma confusão, parece que isso é motivo de alegria. É um irmão que não fala com o outro e a pessoa fica feliz por isso. E muitos relacionamentos estão sendo quebrados. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos. Porque acontece esse tipo de coisa e muitas vezes não tem alguém para se levantar como intercessor, como pacificador e falar o seguinte: olha, vem cá, vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Sabe aquela pessoa que muitas vezes fica sabendo de alguma coisa que aconteceu, em vez de ajudar, sabe o que ela faz? Ela pega o celular, pensa aí, fala, se fosse naquela época: ô Filemão, você não sabe quem eu encontrei aqui, cara. Encontrei o cara que te traiu, o cara que te roubou. Ó, vou te passar onde ele tá, cara. Já chamamos o cara e já manda matar. Tem gente que é assim, meus irmãos. Não vê a hora de ter uma oportunidade de ver o circo pegar fogo. Tudo bem que a gente está pensando numa esfera grande, mas às vezes são coisas pequenas em que nós temos a oportunidade de sermos pacificadores e que muitas vezes nós não somos. E muitas vezes a gente erra, nem no caso de colocar lenha na fogueira, mas só o fato de você ser omisso, sabendo que existe alguma coisa entre alguém e você ficar na sua e não fazer nada, só nisso a gente já erra, meu irmão. Porque a gente está perdendo a oportunidade de interceder e de promover a paz e a união. E o apóstolo Paulo ele faz exatamente isso. Ele não foi aquele que quis colocar lenha na fogueira, não. Sabe por quê? Porque Paulo sabia o que Jesus tinha ensinado. E nós aprendemos isso há alguns meses atrás, quando a gente aprendeu sobre as bem-aventuranças. Felizes os pacificadores. Sabe por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente vai ser feliz quando a nossa vida for vivida para promover a paz, para promover o amor do Senhor. Felizes os pacificadores. Feliz não é aquele que quer confusão. Feliz não é aquele que quer ver um contra o outro, não. Feliz é aquele que quer a paz. Feliz é aquele que quer promover esse ambiente dentro da casa, meus irmãos. E muitas vezes a gente passa por coisas pequenas, como eu falei. É muitas vezes a mãe que sabe que o filho, o adolescente, já não se dá muito bem com o pai. Em vez de construir pontes, em vez de promover a paz, ela é a primeira que vai lá perturbar o marido para falar mal do próprio filho. E cria um ambiente, muitas vezes, de confusão dentro de casa. Meus irmãos, precisamos ser pacificadores. Lá no trabalho, onde você trabalha, e você chega lá na rodinha do café, e o pessoal está lá, ó, falando um monte da empresa, falando um monte do chefe. E muitas vezes você chega junto, e você pode até não falar nada, mas você está lá ouvindo, e você está se omitindo. O Senhor te colocou aonde Ele te colocou para você levar paz, meus irmãos, nesse lugar. Nós somos instrumentos de salvação de Deus.
Nós somos filhos de Deus, aqueles que levam a paz para onde quer que nós formos. E o Senhor quer te usar para isso, para levar a paz no seu ambiente de trabalho, para levar a paz na sua casa, meus irmãos. Para onde você for, você levar essa paz. Tem pessoas que muitas vezes também são feridas e são magoadas. E o que ela faz? Ela sai e conta para um. O Fabiano fez alguma coisa, eu não gostei. Aí eu chego pro Cadu, conto pro Cadu, ó, Cadu, o Fabiano fez isso. Aí depois eu vou lá não contente, conto pro Rafa. Aí eu vou lá e conto para outro, conto para outro. E o Fabiano às vezes nem sabe que me magoou. Olha o que Jesus diz em Mateus 18:15. Vamos ler junto. Mateus 18. O que diz aí? Olha, se o seu irmão pecar contra você, vá e o quê? A sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se o seu irmão te magoar, se o seu irmão pisar na bola com você, vai sozinho com ele, meus irmãos. Não precisa envolver os outros, não. E às vezes a gente envolve pessoas que não vão nem nos ajudar. Se você está passando por uma dificuldade, se alguém da tua família, se o teu esposo, a tua esposa te feriu, te magoou, não vai chorar para a vizinha, não. Vai pedir ajuda para alguém que pode te ajudar mesmo. Tenta resolver sozinho. Ou se precisar de ajuda, procure a ajuda de alguém que vai te ajudar. Mas a gente precisa parar com esse hábito de muitas vezes ficar levando esse tipo de coisa, meus irmãos. Feliz é o pacificador, porque ele é chamado de filho de Deus. E nessa situação o apóstolo Paulo decide: eu sou um pacificador. E eu vou promover a paz nessa situação. E eu creio, meus irmãos, que assim como Paulo, eu e você seremos instrumento de Deus para promover a paz. Eu não sei se você vive num ambiente de guerra no seu trabalho. Eu não sei se talvez a sua casa hoje seja um ambiente de guerra. Eu não sei se talvez existe confusão na sua família. Mas eu sei de uma coisa: Deus quer te usar como instrumento de paz na sua casa. Deus quer te usar como instrumento de bênção na tua família. Enquanto seus familiares estão lá brigando, você vai chegar e vai falar assim: olha, briga não. O Senhor quer que a gente se une. Sabe por quê? Porque quem habita no nosso coração é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, meus irmãos, Ele que habita no nosso coração. E a nossa bandeira e a nossa vida tem que ser justamente essa, da paz. Romanos 12:18, mais um, só para a gente terminar, olha o que diz. Romanos 12:18. Olha o que o apóstolo Paulo fala: façam tudo o possível para quê? Para viver em paz com todos. A gente tem que fazer tudo o que for possível, meus irmãos, para viver em paz. Viu como é bom você poder deitar cabeça no travesseiro à noite, você poder dormir tranquilo, porque você está em paz com todo mundo. É tão ruim, né, quando você tem alguma coisa com alguém, alguma coisa, sabe, que aconteceu que não foi legal. Não sei vocês, mas eu não consigo ficar bem, meus irmãos. Enquanto você não resolve, parece que não vai. E é assim que tem que acontecer. Então, olha, façam todo o possível para viver em paz com todos. Paulo, quando ele se depara com aquele escravo, com Onésimo, ele teve compaixão dele. Ele teve amor. Só que, infelizmente, essas pessoas, muitas vezes são as pessoas que a gente quer distância. A gente muitas vezes afasta as pessoas de nós. Ah, ele errou, então se ele errou, ele fica lá e eu fico aqui. Eu não quero contato com esse tipo de gente. Esse não é o papel do cristão, meu irmão. Não. O cristão é aquele que olha com compaixão. Felizes também são os misericordiosos. Aqueles que olham para pessoas que falharam, que erraram, mas que sabem que elas são dignas de uma nova chance. Por quê? Porque Cristo tem uma nova chance para elas. É por isso que nessa noite também, nós precisamos nos colocar no lugar de quem? De Onésimo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente é Onésimo. Nós somos aquele que fere. Nós somos aquele que trai. Nós somos aquele que machuca. Nós somos aquele que muitas vezes a gente pode não roubar dinheiro, mas muitas vezes a gente rouba uma esperança. A gente rouba uma alegria. A gente tira a paz de alguém. E muitas vezes nós somos essa pessoa, meus irmãos. E pode reparar, as pessoas que nos machucam são as que vivem próximo de nós. São pessoas que convivem com a gente, que estão dentro da nossa casa. E são essas pessoas que muitas vezes a gente vai falhar, que muitas vezes a gente vai deixar triste, que muitas vezes
com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós vamos ferir essas pessoas. E muitas vezes a gente é como esse Onésimo, meus irmãos. Essa pessoa que erra, que pisa na bola, que falha. Essa pessoa que muitas vezes entristece o outro. Mas Onésimo, ele ouviu através de Paulo sobre Jesus. E esse evangelho de Jesus teve o poder de transformar a vida dele. E é assim na nossa vida. O evangelho de Jesus tem o poder de transformar também aquele que errou, aquele que falhou. E nós somos assim muitas vezes. A gente erra, a gente falha. Mas glória a Deus que a gente tem Jesus na nossa vida. Aquele que olha para nós com um olhar de compaixão, com um olhar de perdão. Aquele que olha para nós e enxerga em nós um filho e não um escravo que simplesmente errou e falhou. O apóstolo Paulo, ele olha para aquele homem e fala o seguinte: olha, eu sei que ele fez tudo isso, mas eu sei que existe um poder muito maior que pode transformar esse cara. Eu sei que Jesus pode entrar na vida dele e fazer desse ladrão, desse escravo, um cara novo, um cara diferente, um cara com uma nova história. E o evangelho, meus irmãos, ele tem esse poder, o poder de transformar pessoas. Nós, um dia, antes de conhecer Jesus, a gente fazia bastante coisa, né? Não sei se alguém aqui compartilhar as coisas que faziam antes de conhecer Jesus, a gente fala só a graça, não é assim? E olha o que Jesus fez na nossa vida. Olha a transformação que ele fez em nós. Olha as atitudes que a gente tinha, as coisas que nós tínhamos e que hoje é diferente. Por quê? Porque Jesus olhou para nós. Ele pegou nós e nos recebeu como filhos. O amor e a compaixão dele nos alcançou, meus irmãos. E é por isso que de hoje nós não somos mais escravos, mas nós somos livres em Jesus. Nós somos livres em Jesus, meus irmãos. E hoje também nós precisamos nos colocar no lugar de Filemão. Sabe por quê? Porque muitas vezes você é a pessoa que foi ferida. Você foi a pessoa que foi traída. Muitas vezes te roubaram. Muitas vezes te entristeceram. Muitas vezes feriram seu coração. Muitas vezes roubaram a sua alegria, te enganaram, traíram a sua confiança. E como eu falei, na maioria das vezes, meus irmãos, são pessoas próximas. São pessoas que convivem com a gente e que nos ferem, e que nos faz chorar, que nos faz nos entristecer, meus irmãos. E eu vou falar para vocês, isso dói. Vocês sabem que dói. Dói demais você se decepcionar. Dói demais você se frustrar com alguém, meus irmãos. E Filemão, ele tinha todos os motivos da terra para estar completamente revoltado com Onésimo. Ele tinha todos os motivos, meus irmãos, para estar entristecido. Ele tinha todos os motivos para se sentir traído, para se sentir angustiado. E agora ele recebe uma carta pedindo para ele receber esse homem de volta. Pedindo para ele receber esse homem de volta. E receber não como um escravo, mas como um irmão. Olha que louco isso, meus irmãos. Filemão, pela lei, ele tinha o direito de se vingar. Se ele quisesse, ele poderia mandar matar Onésimo. Ele tinha esse poder. Ele tinha essa autonomia. A lei dava esse direito a ele, meus irmãos. Só que o apóstolo Paulo manda essa carta para ele dizendo o seguinte: olha, o natural seria você se vingar. Mas eu sei que você não é natural. Eu sei que você é um cara espiritual. Eu sei que o que guia a sua vida é o sobrenatural. E é por isso que eu te peço, não para se vingar, mas eu te peço para perdoar. Eu peço você, Filemão, receba esse cara. E talvez você chegou aqui hoje e existe um Onésimo na sua vida. Ou talvez existam 2. Talvez existam 3. Talvez existam 4. Pessoas que te feriram, pessoas que te traíram, pessoas que te magoaram, pessoas que fizeram você chorar ontem. E que muitas vezes no seu coração o sentimento que você tem é de revolta, de frustração. Mas o desejo do Senhor para a tua vida hoje é que o caminho que você vai escolher seguir é o caminho do perdão. É o caminho do perdão, meus irmãos. Perdão é o caminho que nós temos que seguir. Eu sei, meus irmãos, e eu reconheço, perdoar não é fácil. Perdoar é difícil. É difícil. E muitas vezes a gente corre um risco de perdoar da boca para fora. A gente engana a gente mesmo. A gente fala que perdoou, mas você vai dormir e você fica pensando, aquilo fica remoendo dentro de você. Você fala para a pessoa: olha, perdoei, vamos seguir em frente, vida que segue. Mas a vida não segue, porque está paralisada. Sabe por quê? Porque existe um perdão que não foi liberado ainda. E a vida não vai para frente, meu irmão. A vida não anda. O casamento não anda, a casa não anda, as coisas não prosperam. Por quê? Porque você está preso no
precisa resolver, existe um perdão que você precisa pedir, existe um perdão que você precisa oferecer, existe algo que tem que ser resolvido, e que enquanto você não resolver, meus irmãos, o negócio não vai. Olha o que diz em Mateus 18. Esse ano de 2020 é o ano do quê? Ano da multiplicação, não é? Olha uma multiplicação que você tem que viver esse ano. Mateus 18, 21. Acho que é o 21. Olha o que diz. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? É 7 vezes? Até 7 vezes, Jesus? E Jesus respondeu o que para ele? Olha, Pedro, não é até 7, mas é o que? Até 70 vezes 7. Esse ano é ano de multiplicação? Está aí uma multiplicação que a gente tem que viver na nossa vida. Nós temos que perdoar. E é 70 vezes 7 no dia. Então, meus irmãos, comece a viver essa multiplicação na sua vida. Existem coisas para serem liberadas no mundo espiritual, e que muitas vezes não são, porque existe um perdão que não foi declarado. Existe alguma coisa que ainda te deixa presa no passado. E você precisa resolver isso. Nós precisamos resolver isso. É ano de multiplicação. E o perdão, meus irmãos, precisa acontecer. O texto continua dizendo o seguinte, olha, coloca lá. 26 agora, né? 18 e 26, o mesmo capítulo. É o 25. 21. 23. Boa. Mateus 18, 23. Olha o que Jesus fala. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando ele começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para fazer o quê? Para ele pagar a dívida. O servo se prostrou diante dele, lhe implorou: tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. O Senhor daquele servo teve o quê? Compaixão dele. Ele cancelou a dívida. E o que ele fez? Ele deixou ele ir. E ele vai. Mas quando ele vai, aquele servo, ele saiu e ele encontrou o quê? Ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: me paga o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Mas ele não quis. E antes ele saiu e mandou lançar na prisão, até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também, olha o que Jesus fala, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não o quê? Perdoar. E perdoar como? De coração a seu irmão. Meus irmãos, perdão é um assunto sério. É um assunto sério. O servo foi lá, devia muito. O Senhor perdoou a dívida. Mas o perdão que ele recebeu, ele não deu. Na primeira oportunidade, o que ele queria era o quê? O que era dele. Queria o que era dele. Paulo, na carta, ele fala para Filemão: Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu vou pagar isso. Naquela época, aquele que abrigasse um fugitivo, um escravo fugitivo, ele tinha que arcar com os danos que ele ocasionou. Quando eu falo que nós somos Onésimo, é porque também existiu uma dívida sobre nós. E um dia Jesus veio a esse mundo e
derramou o sangue dele na cruz. E quando ele faz isso, sabe o que ele faz? A dívida está paga. A dívida deles está paga. O Senhor nos perdoou. O Senhor perdoou os nossos pecados. A oração do Pai Nosso diz isso. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você já entendeu isso? Pai, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Como é que você tem perdoado, meu irmão? Como o seu coração está hoje? Como? Essa carta é uma carta que fala de amor, é uma carta que fala de perdão, é uma carta que fala de reconciliação, é uma carta que fala de um cara que errou, mas que se arrependeu, que encontrou Jesus, que voltou, que pediu perdão, que recebeu perdão. Filemão, nós vamos ver que na história que ele recebeu Onésimo de volta. E não só recebeu, como posteriormente Onésimo foi livre. Ele foi liberto, ele não era mais escravo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele virou bispo da igreja. Bispo da igreja. Um cara que poderia estar morto por causa dos seus erros. Mas alguém assumiu a dívida dele. Jesus assumiu a dívida dele. Falou assim, olha, eu morri por causa do erro dele. Da mesma forma que ele fez por mim e por você. Quem somos nós para olhar para os nossos irmãos e falar assim, olha, ele não merece perdão. Se eu, miserável pecador, como diz lá o cara que entrou no templo e não conseguiu olhar, ele falava, Senhor, olha, eu sou digno de misericórdia. Mas, irmão, o Senhor nos perdoou. Nós precisamos aprender com Ele a perdoar. É culto de família. E nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos. E muitos relacionamentos, meus irmãos, têm se destruído. Muitos casamentos têm destruído. Muitas casas, relacionamento de pais e filhos têm se destruído. Muitas vezes por quê? Porque falta o pacificador. Porque falta aquele que constrói pontes ao invés de abrir um abismo. Falta muitas vezes um Filemão que perdoa, que recebe com amor, que reconhece que ele pode ter errado, mas eu sei que existe um poder de Deus que pode transformar a vida dele e dar para ele uma nova história. Todos nós fomos alcançados por esse amor. O amor de Jesus que nos alcançou. O amor de Jesus que foi derramado naquela cruz. A nossa dívida foi paga por Ele. O Senhor nos recebeu com amor. O Senhor nos recebeu com graça e com misericórdia. E se hoje nós estamos aqui, é porque essa misericórdia está sobre as nossas vidas. É por isso que hoje, nesse culto, nós vamos orar pelos nossos relacionamentos. Nós vamos orar pelos nossos casamentos. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Porque o inimigo não descansa. Ele tem trabalhado de dia e de noite para trazer desunião. Ele tem trabalhado de dia e de noite para ver filhos contra pais, para ver pais contra filhos. Ele tem trabalhado dia e noite para destruir casamentos. Talvez o plano dele fosse destruir a vida de Onésimo. Mas vocês lembram o que tinha na casa de Filemão? O que acontecia na casa dele? Tinha uma igreja. Filemão era servo do Senhor. Filemão, assim como Paulo, ele sabia que ele ia ser feliz se ele fosse um pacificador. Ele sabia que ele seria feliz na vida dele se ele fosse misericordioso. E tinha uma igreja lá. E é por causa disso, por causa da misericórdia, por causa do amor, por causa da paz daqueles homens, Onésimo teve uma nova chance. Aquele cara que poderia ser condenado a carregar em si a marca de um escravo pro resto da vida. Aquele cara que poderia ter recebido uma marca de fugitivo na sua testa. Ele foi marcado pelo amor de Jesus. E é por isso que o Senhor levantou ele como bispo da igreja. Como um cara que liderou, um cara que avançou no reino de Deus. Meus irmãos, quando você decidir ser um pacificador, quando você decidir perdoar, quando você decidir se arrepender, sabe o que vai acontecer? O reino de Deus ganha. O reino de Deus cresce. Igreja, o inimigo, ele
quer nos separar, Ele quer nos dividir, porque Ele sabe que quando a igreja se une, quando a família se une, quando o casal se une, quando os filhos se unem, quando nós nos unimos, meus irmãos, nada pode nos deter, meus irmãos. A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor, meus irmãos. A tua casa, a tua família é de Deus, é a instituição de Deus. É por isso que hoje nós vamos orar por ela. E eu creio que os nossos relacionamentos serão outros. Eu creio que a forma como você se relaciona vai ser diferente. Porque Jesus está aqui e Ele quer derramar o amor dEle em nossas vidas. E você vai sair daqui para ser um pacificador. Você vai sair daqui pronto para perdoar. Você não vai mais ficar preso no passado. Você não vai ficar mais acorrentado às mentiras, aos enganos, não. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer de você um instrumento de salvação. Deus quer fazer com que através da sua vida, a sua família se chegue a Jesus. Deus quer te usar, não para abrir a boca e trazer caos, trazer guerra, não. Deus quer colocar palavras de bênção nas suas vidas. Deus quer colocar em sua boca uma palavra de salvação. Se coloca de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção, meus irmãos. E hoje nós vamos orar por nossas famílias. Nós vamos orar pela nossa casa. Se você está aqui hoje, e você chegou aqui hoje, e você sabe que existe uma mágoa no seu coração, existe um perdão que você precisa liberar, e você vai fazer isso hoje, em nome de Jesus. Você não vai mais permitir que o inimigo te roube a tua paz. Não, meus irmãos, não. Não vai permitir. Sabe por quê? Porque o amor dele nos alcançou. O amor dele te alcançou. O perdão dele te alcançou. E você vai levar esse amor. E você vai levar esse perdão. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos.